Deus, Jesus, anjos, parece que todas as expressões usadas no ambiente espiritual são exclusivamente masculinas. Afinal, o livro de Urântia, como uma revelação de época, é machista? Se você chegou até esse vídeo motivado pelo tema e não tem ideia do que significa Urântia, ou se você já é leitor da Quinta Revelação e quer acompanhar o raciocínio, devo te dar as boas-vindas e te convidar a se acomodar, pois o papo vai ser muito esclarecedor. E para todos os novos espectadores, quero dar também as boas-vindas e dizer que aqui é um espaço de respeito e de amor ao próximo, sempre aberto ao diálogo, e por isso você está convidado a clicar no botão vermelho abaixo, onde está escrito inscreva-se, e no sininho que fica bem do lado dele. Assim você passará a ser avisado das nossas publicações e sempre em primeira mão. Olá, meu nome é Adriano Santos e esse é o Urântia Reencontro. Eu conheço o livro há mais de 15 anos e nosso canal é dedicado a falar do amor de Deus baseado no livro, espalhar todo o conhecimento revelado. Se você possui muitas dúvidas, aqui é um canal de muitas respostas. Este é mais um vídeo motivado pelas participações dos nossos queridos inscritos. Então, você já sabe, a sua participação nos comentários é sempre muito bem-vinda. E também é muito importante. Procuramos dar a máxima atenção a todos os comentários e quando se torna necessário, nós procuramos aprofundar os temas através de um vídeo específico, como é o caso deste aqui. Mas afinal, a figura feminina possui alguma representatividade nas páginas do livro de Urântia? Como o livro aborda o tema das diferenças entre os sexos? Fico feliz por ter recebido este tema, pois além de ser um tema atual, o classifico como um tema de grande importância para a nossa vida em sociedade. Nesse vídeo, eu quero expor trechos do livro que explicitam o seu posicionamento sobre o tema, na esperança de te motivar a ir mais fundo no seu relacionamento com a mensagem do livro. E que tal começar conceituando os termos? Você sabe o que significa ser machista? De acordo com o dicionário online, temos que ou aquele que pauta a sua conduta pelo machismo. E machismo significa, número 1, comportamento que rejeita a igualdade de condições sociais entre homens e mulheres. E número 2, qualidade, ação ou modos de macho, ser humano do sexo masculino, valentão, macheza. Para entender ainda melhor, vamos ver qual é o oposto de machismo, que significa femismo. O oposto de machismo chama-se femismo. No machismo, o homem se acha superior à mulher em várias questões. No femismo, é o contrário, a mulher se acha superior ao homem em outras tantas. Mas não confunda, no dicionário online de português, a palavra feminismo está escrita como movimento que combate a desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Já a palavra feminismo é o que descreve o pensamento de muitos sobre o contraponto do machismo, como doutrina que prega a supremacia da mulher em relação ao homem. Ok, e esse livro de Urântia, o que ele é? O que tem a ver com tudo isso? Bom, o livro de Urântia é formado por uma coletânea de 196 documentos que foi impresso pela primeira vez em 1955. Ele foi traduzido já para diversos idiomas, disponibilizado gratuitamente na internet. O livro se auto-intitula como sendo a quinta revelação de Deus para o mundo. As inteligências por trás do seu conteúdo formam uma comissão de seres espirituais que foram responsáveis pela execução dessa missão, de revelar a verdade para o nosso mundo. E esse processo se iniciou por volta de 1906 de uma maneira bem inusitada. Porém, não vamos entrar nesse mérito hoje.
O fato é que o livro tem ganhado muitos fãs e muitos seguidores pelo mundo inteiro, por conta do seu conteúdo denso e bem profundo e coerente, que inspira a reflexão íntima, o crescimento pessoal, intelectual e espiritual, o estudo em grupo, o debate e o engajamento de várias pessoas. O livro possui uma abrangência enorme, versando sobre temas que vão desde o surgimento de Deus até um futuro hipotético, onde a nossa imaginação precisa se esforçar bastante para chegar. O que mais impressiona sobre o livro é a conexão de suas palavras com suas ideias avançadas, com os fatos históricos e outros assuntos de nosso mundo que vão desde fatos históricos extremamente antigos até descobertas científicas muito atuais, demonstrando uma impressionante profundidade e coerência em seu conteúdo, o que choca e deixa maravilhado e perplexo o seu público mais fiel. Ele se auto-intitula como a quinta revelação de Deus para a humanidade e deixa bem claro quais foram as outras 4. De acordo com o livro, a primeira revelação recebida por nós aconteceu há cerca de 500 mil de anos atrás, com a chegada de um governante planetário espiritual no cargo de príncipe planetário e seu corpo de assessores. Esta comissão chega geralmente em uma época em que a raça humana nativa do planeta já está pronta para ser instruída. A segunda revelação ocorreu há cerca de 38 mil anos atrás, com a chegada de um casal de filhos divinos da ordem material, um Adão e uma Eva, com o intuito primordial de melhorar a genética dos humanos primitivos que já existiam no planeta, revelar a verdade, guiar e governar a humanidade. A terceira foi uma missão emergencial marcada pela materialização de um dos 12 Melquisedeques que assumiram o governo espiritual do nosso planeta após a queda de Adão e Eva. Esta terceira revelação aconteceu há cerca de 6 mil anos atrás e teve por objetivo preparar o caminho para a vinda da quarta revelação, restaurando conceitos espirituais importantes que haviam se perdido como resultado da rebelião do príncipe planetário e da queda de Adão e Eva. A quarta foi há cerca de 2 mil anos, época em que o nosso planeta recebeu ninguém menos que o Filho de Deus responsável pela criação de nosso universo. Micael de Nébadon se voluntariou a viver conosco a experiência da vida humana e revelar a verdade divina para nos ajudar a enxergar e compreender o caminho do amor de Deus e da salvação de nossas identidades e alma. E por fim, temos o livro de Urântia, esta obra que agora motiva esses vídeos que você tem acompanhado aqui no canal. Certo, mas agora vamos focar no nosso tema. Afinal, como é relatada a figura feminina nas páginas do livro de Urântia? Vamos deixar o próprio livro dizer qual é o seu posicionamento. Vejamos algumas citações. Primeiramente, acho oportuno dizer que foi feita uma pesquisa usando os termos masculino, feminino, sem aspas, no site urantia.nyc. Dessa forma, ele retorna parágrafos ou sentenças que contenham as duas palavras ao mesmo tempo em uma frase ou sentença, não necessariamente seguindo essa ordem. Selecionei algumas dessas passagens que esclarecem a visão dos reveladores e, por sua vez, do livro sobre este tema. No documento 37, diz assim: os filhos materiais de Deus. Quando uma relação criativa entre o Filho Criador e o Espírito materno do universo, representante que é do Espírito infinito do universo local, houver completado seu ciclo, quando não vier mais nenhuma progenie de natureza combinada, então o Filho Criador
personaliza na forma dual o seu último conceito do ser, confirmando assim, finalmente, a sua origem dual, original e própria. De si mesmo, então, ele cria belos e magníficos filhos e filhas da ordem material de filiação do universo. Essa é a origem dos Adãos e Evas originais de cada sistema local de Nébadon. Eles são uma ordem reprodutora de filiação, sendo criados masculino e feminino. Os da sua progênie funcionam como cidadãos relativamente permanentes da capital de um sistema, embora alguns deles recebam a missão de servir como Adãos planetários. Os comentários que faço são o seguinte: esta é uma ordem de seres diretamente criada pelo filho Micael. Cada sistema recebe um par desses seres. A progênie dessa ordem de ser habita a capital do sistema, no nosso caso, Jerusalém, a capital do nosso sistema de Satânia. Alguns são comissionados para servir nos planetas, como Adãos planetários. Outras questões podem também ser levantadas a partir desse trecho, porém eu vou me manter nestas observações por enquanto. Vejamos o próximo trecho. Ele diz assim no documento 49. A igualdade entre os sexos prevalece em todos os mundos avançados. O masculino e o feminino têm dons iguais de mente e status espiritual. Consideramos que um planeta não haja emergido ainda do barbarismo quando um dos sexos ainda procura tiranizar o oposto. Esse aspecto da experiência da criatura sempre se torna bastante aperfeiçoado depois da vinda de um filho e de uma filha materiais. Comentários, Esse trecho se refere ao documento 49, no tópico 4, que fala sobre as características das criaturas volitivas evolucionárias, como é o nosso caso. O trecho citado, em específico, deixa claro que a condição de evolução intelectual e cultural do mundo determina muito de como serão as relações entre os sexos. No caso, quanto menos evoluído o planeta, menor a igualdade entre os sexos. Ambos sexos possuem igualdade de dons de mente e status espiritual. Para os reveladores, que representam a concepção cósmica de todo o universo, nesse caso, planetas onde um sexo ainda tiraniza o outro é considerado em um estágio bárbaro. É o caso do nosso planeta. Podemos notar também que esse aspecto tende a se tornar bastante aperfeiçoado depois da vinda do casal adâmico. Porém, o nosso caso é peculiar, pois a missão dos filhos materiais em nosso planeta não teve o êxito esperado. Vejamos o próximo trecho do livro. Documento 51. Os filhos materiais têm uma altura que varia de 2,5 metros a 3 metros, e os seus corpos brilham com um halo de luz radiante de tonalidade violeta. Embora o sangue material circule nos seus corpos materiais, eles estão também sobrecarregados de energia divina e luz celeste. Esses filhos materiais, os Adãos, e as filhas materiais, as Evas, são iguais um ao outro, diferenciando apenas na sua natureza reprodutiva e por alguns dons químicos. Eles são iguais, ainda que diferenciados pelo masculino e feminino, sendo, portanto, complementares e são projetados para servir aos pares em quase todos os seus compromissos. Comentários sobre esse texto. O documento 51 relata sobre os Adãos planetários. Esse trecho em específico descreve um pouco da sua forma física e ressalta a igualdade entre os sexos, salvo pela diferença reprodutiva e alguns dons químicos, fato que podemos claramente perceber entre os seres humanos atuais, que pouco herdaram da genética adâmica. Outro ponto importante e, a meu ver, crucial para o nosso entendimento e pacificação desse tema é a palavra complementar. O texto nos leva a entender que o casal se complementa.
E isso me mostra que a forma mais inteligente de lidarmos com esse assunto não é buscando estabelecer a superioridade de um ou de outro sexo, mas sim reconhecer que os dois se complementam e formam uma unidade muito poderosa. Esse próximo trecho diz respeito ao documento 52, onde temos as épocas dos mortais planetários. Veja a importância de conhecer sobre isso. Documento 52. Em mundos dentro da normalidade, durante uma parte adiantada do governo do príncipe, a vida nacional começa a substituir a organização tribal, ou melhor, a sobrepor-se a dos grupos tribais existentes. Mas a grande realização da época do príncipe é o surgimento da vida da família. Até então, as relações humanas haviam sido, sobretudo, tribais. A partir de agora, o lar começa a se materializar. Documento 52 ainda. Esta é a dispensação da realização da igualdade dos sexos. Em alguns planetas, o masculino pode governar sobre o feminino. Em outros, prevalece o inverso. Durante essa idade, nos mundos normais, é estabelecida uma igualdade plena entre os sexos. E isso ocorre como uma preliminar para a realização mais plena dos ideais da vida doméstica, do lar. Esse é o alvorecer da idade dourada do lar, a idade do governo tribal. Gradualmente dá lugar ao conceito dual da vida nacional e da vida familiar. Aqui podemos notar que a igualdade entre os sexos em planetas evolucionários normais surge ainda na época da dispensação planetária, ou seja, em nosso planeta isso deveria ter acontecido há pelo menos 39 mil anos atrás, não fosse pela infelicidade da rebelião planetária. Vejamos o próximo trecho, no documento 84, diz assim: homens e mulheres necessitam uns dos outros nas suas carreiras moronciais e espirituais, exatamente como nas suas carreiras mortais. As diferenças de ponto de vista entre o macho e a fêmea perduram mesmo além da primeira vida e durante as ascensões do universo local e do superuniverso. E, mesmo em Avona, os peregrinos que uma vez foram homens e mulheres ainda estarão ajudando-se mutuamente na ascensão até o paraíso. Nunca, mesmo no corpo da finalidade, a criatura irá metamorfosear-se tanto a ponto de obliterar os traços de personalidade que os humanos chamam de masculinos e femininos. Sempre essas duas variações básicas da humanidade continuarão a intrigar, estimular, encorajar e ajudar-se mutuamente. Sempre serão mutuamente dependentes da cooperação para a solução dos problemas desconcertantes do universo e a superação das múltiplas dificuldades cósmicas. Agora, documento 84. Embora os sexos nunca possam esperar entender-se mutuamente, eles são efetivamente complementares e, embora a cooperação seja com frequência mais ou menos antagônica pessoalmente, ela é capaz de manter e de reproduzir a sociedade. O matrimônio é uma instituição destinada a compor as diferenças do sexo, ao mesmo tempo em que efetua a continuação da civilização e assegura a reprodução da raça. Eu acho esses dois trechos muito interessantes. Eles estão em um documento que aprofunda muito sobre o matrimônio e a vida familiar. Eles reforçam o conceito de complementariedade entre os sexos e reforça a importância dessa união no formato do matrimônio. Ainda no documento 84 diz: o matrimônio é a mãe de todas as instituições humanas, pois conduz diretamente à fundação e manutenção do lar, que é a base estrutural da sociedade. A família está vitalmente ligada ao mecanismo da autopreservação. É a única esperança de perpetuação da raça sobre os costumes da civilização, ao mesmo tempo provê, de modo bastante eficaz, algumas formas de autogratificação suficientemente satisfatórias.
A família é a mais elevada realização puramente humana, combinando como faz a evolução das relações biológicas de macho e fêmea nas relações sociais entre o marido e a esposa. As palavras que gosto de destacar aqui são instituições humanas, fundação e manutenção do lar, base estrutural da sociedade. Veja como eles colocam a importância da família, que é o resultado da cooperação entre os sexos. A família está vitalmente ligada ao mecanismo da autopreservação e a única esperança de perpetuação da raça sobre os costumes da civilização e, ao mesmo tempo, prover de modo bastante eficaz algumas formas de autogratificação, suficientemente satisfatórias. A família é a mais elevada realização puramente humana, combinando como o faz a evolução das relações biológicas de macho e fêmea nas relações sociais entre o marido e a esposa. Observe o termo vitalmente. Isso nos mostra que sem a família, o mecanismo de autopreservação de nossa espécie e raça não existiria. Ou seja, sem a cooperação entre os sexos, estamos fadados à extinção. E por fim, para o vídeo não ficar muito longo, quero citar essas duas partes que dizem respeito ao tratamento que as mulheres recebiam de Jesus, o Criador do Universo. Documento 150 diz assim: muito espantoso foi, naquela época, quando às mulheres nem era permitido que permanecessem no andar principal da sinagoga, ficando confinadas à galeria especial das mulheres, vê-las sendo reconhecidas como instrutoras autorizadas do novo Evangelho do Reino. O encargo que Jesus deu a essas 10 mulheres quando as escolheu para ensinar o Evangelho e para ministrar foi o da proclamação da emancipação que libertava todas as mulheres para todos os tempos. Não mais era para o homem ver a mulher como inferior espiritualmente. Isso foi decididamente um choque até mesmo para os 12 apóstolos. Não obstante elas terem muitas vezes ouvido o mestre dizer que no reino do céu não há rico ou pobre, livre ou escravo, masculino ou feminino, todos são igualmente filhos e filhas de Deus. Elas ficaram literalmente atordoadas quando ele propôs formalmente dar missões a essas mulheres como instrutoras religiosas e mesmo permitir que viajassem com eles. Todo o país ficou agitado com esse procedimento. Os inimigos de Jesus tiraram um grande partido dessa decisão, mas em todos os lugares as mulheres crentes nas boas novas ficaram firmes em apoio às suas irmãs escolhidas e exprimiam uma aprovação sem hesitação a esse reconhecimento tardio do lugar da mulher no trabalho religioso. E essa liberação das mulheres de dar a elas o devido reconhecimento foi praticada pelos apóstolos imediatamente após a partida do Mestre, embora acabassem voltando aos velhos costumes. Nas gerações posteriores, durante os primeiros tempos da Igreja Cristã, as mulheres instrutoras e ministras eram chamadas de diáconas e eram dignas de reconhecimento geral. Mas Paulo, a despeito do fato de admitir tudo isso em teoria, nunca realmente incorporou nada disso à sua própria atitude, pois pessoalmente achava difícil de ser colocado em prática. Documento 167. Depois de Jesus haver falado sobre o matrimônio e o divórcio, mais tarde naquela noite os apóstolos fizeram outras perguntas, mais em particular, e as respostas a essas indagações aliviaram as suas mentes quanto a conceitos equivocados. Quando, da conclusão dessa conversa, Jesus disse: o matrimônio é honorável de ser desejado por todos os homens. O fato de que o Filho do Homem procura ater-se apenas à sua missão terrena
não deve de nenhum modo refletir-se na conveniência do matrimônio. Que eu deva continuar a minha obra assim é a vontade do Pai, mas esse mesmo Pai ordenou a criação do ser masculino e do ser feminino. E o desejo divino é que todos os homens e mulheres devam buscar servir de forma mais elevada na consequente alegria do estabelecimento de lares para receber filhos e educá-los. E nessa criação, os pais tornam-se coparticipantes com os criadores do céu e da terra. E é por isso que um homem deve abandonar o seu pai e a sua mãe para unir-se a uma esposa, para que os dois sejam como um. Por esses dois trechos, eu faço os meus destaques do seguinte: para os seres evoluídos, não há nenhuma diferenciação entre os sexos. Os homens do nosso planeta estão num processo evolutivo atrasado e atrapalhado pela rebelião. Porém, mesmo que a trancos e barrancos, vem se desenvolvendo. Da cooperação entre os sexos surge uma responsabilidade criadora e divina, ser coparticipante com os criadores do céu e da terra. Meus queridos, o tema é muito bom e o livro é extenso no dissertar sobre ele. Hoje eu vou me ater apenas a esses poucos relatos do livro, pois os julgo como suficientes para te convidar a uma reflexão e te instigar a procurar mais respostas. Talvez no próprio livro. O link está aqui abaixo. Aqui no livro de Urantia encontramos ainda outras histórias maravilhosas de mulheres que simplesmente foram incríveis. Um exemplo rápido é a história de Elanora, uma jovem de um planeta próximo ao nosso. O livro diz que, sozinha, ela instruiu e salvou as almas do seu planeta da devastação da rebelião na época da rebelião de Lúcifer. Ela recebe e merece esse destaque. Espero que em breve um vídeo específico sobre ela venha ao ar aqui no canal. Concluo todo esse bate-papo lembrando que a cooperação entre homem e mulher são essenciais para a vida, que para Deus não há diferenças entre os sexos, que temos que evoluir ainda mais e que somente através do conhecimento isso se tornará possível. Então agradeço a Deus por esses libertadores conhecimentos contidos no livro e te recomendo fortemente a leitura e reflexão sobre estes textos, porque muito da beleza deles é perdida quando apresentados assim, dessa forma grosseira, a qual representa os meus melhores esforços. Mas, de qualquer maneira, deve servir como uma motivação para que você beba diretamente da fonte, que é o livro. Bom, meus queridos irmãos, mais uma vez chegamos ao fim de um vídeo. Espero que esteja sendo útil e inspirador para vocês, assim como está sendo para mim gravar cada um desses vídeos. Muito obrigado por sua companhia e interesse. Caso ainda não esteja inscrito no nosso canal, te faço o convite para clicar agora no botão vermelho abaixo, onde está escrito inscreva-se, e no ícone de sininho que se encontra bem ao lado dele. Assim você fará parte dessa comunidade amiga de fé e será avisado quando lançarmos novos conteúdos. Fique à vontade também para deixar nos comentários a sua colaboração. Pode colocar o que vier no seu coração. Nós damos muita atenção e gostamos muito dos comentários. Inclusive, esse texto foi escrito para responder uma pergunta de um dos nossos espectadores. Bom, que o Pai do Céu abençoe muito a sua vida e espero te ver novamente aqui conosco no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus.